Salve, salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Cara, hoje vamos ver aqui um vídeo que tá bombando na internet de um caso que tá viralizando, que rolou na cidade de Bananal, no interior de São Paulo. É aqui na minha região, região do Vale do Paraíba, porém é uma cidade que fica na divisa com o Rio de Janeiro, colado na cidade de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, que é a cidade que eu nasci. Então, uma das pessoas que provavelmente viu essa notícia primeiro foi eu, porque antes de ganhar toda essa comoção nacional, a região de Bananal, Barra Mansa, Volta Redonda, Resende já estava em peso sabendo do que tinha acontecido por ser um caso local. E eu, por ter muito parente lá, ter os grupos do pessoal de lá, né, recebi essa notícia quentíssima, mas eu esperei sair algum vídeo um pouco mais bem feito, trabalhado, rebruscado na internet para que eu pudesse reagir e comentar em cima desse vídeo. E eu não gosto muito de ficar repetindo canais, porém esse canal é excepcional, eu acompanho muito ele, então fica difícil evitar de ficar repetindo o canal dele, tá? É o Não Adivinho. Então a gente está aqui no canal do Não Adivinho, beleza? Onde a gente vai reagir no caso do cavalo mutilado. Então já vou dar o like, vou deixar o link do vídeo original do canal na descrição do vídeo e vamos que vamos. Andrei lhe disse: se você tem coração, melhor. O cavalo, conduzido por Andrei, sentiu-se cansado, parou pelo caminho e deitou-se com a respiração fraca até cessar por completo, o que levou a crer que o animal havia morrido. Andrei lhe disse: se você tem coração, melhor não olhar. E, em, e sem seguir. Nossa, tá errado aí. Melhor não olhar e em seguida tirou um facão que estava na cintura e desferiu um golpe na pata do animal. Não olhar. E em seguida tirou um facão que estava na cintura e desferiu um golpe na pata do animal. Muitas pessoas estão me julgando achando que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro. Eu sou nascido e criado no ramo de cavalo. Eu não sou um monstro. Vamos colocar aqui uma velocidade 1.5 e vamos Eu lá. sou nascido e criado no ramo de cavalo. Vamos ver o que está escrito ali. Monstro. Eu sou nascido e criado no ramo de cavalo. Eu não sou um Cavalo mutilado, animal caiu por exaustão após ser forçado a cavalgar 15 quilômetros. Homem amputou duas patas do animal, desferiu vários golpes com facão na região do abdômen do cavalo após sua morte. monstro. Eu sou nascido e criado no ramo de cavalo. No interior de São Isso é meio psicopata. Se o cavalo tá morto, você arranca as patas, abre a barriga do cavalo, pô, qual que é a necessidade, velho? Paulo, numa pequena cidade histórica chamada Bananal, um episódio recente acabou rompendo a tranquilidade da rotina local e se espalhou pelo Brasil inteiro. O que começou como uma cavalgada de lazer terminou numa tragédia, mobilizando celebridades, ativistas, políticos e milhões de internautas indignados. Um cavalo, símbolo de força, companheirismo e parceria com o ser humano, foi encontrado mutilado após cair exausto durante um percurso. As imagens e os relatos provocaram a revolta imediata e em pouco tempo a história já era conhecida nacionalmente com a hashtag Justiça pelo Cavalo, ganhando força nas redes sociais. Mas afinal, o que aconteceu exatamente em Bananal? Quem é o tutor acusado desse ato brutal? É o que a gente vai te contar nesse vídeo de hoje em detalhes. Eu sou Marcelo Mills e depois da vinheta eu te conto. Se você quer criar um Ai. Aí eu troquei um comercialzinho que por mim não tava, né? Mas enfim, vamos lá. Agora eu vou pular o comercial e voltar com o som do vídeo. Desde agosto de 2025, e um grupo participava de uma cavalgada na zona rural de Bananal. Entre eles estava Andrei Guilherme Nogueira de Queiroz, um jovem de 21 anos, tutor do cavalo que se tornaria a vítima da história. Segundo relatos, o animal percorreu cerca de 15 quilômetros em terreno irregular até que, esgotado, caiu no chão. O boletim de ocorrência trouxe a versão de Dalton Oliveira, amigo de Andrei. Segundo ele, o cavalo conduzido por Andrei sentiu-se cansado e parou pelo caminho. Deitou-se com a respiração fraca até cessar por completo, o que levou a crer que o animal havia morrido. Testemunhas disseram que o cavalo demonstrava sinais de cansaço e foi nesse momento que surgiu uma frase perturbadora atribuída ao tutor: se você tem coração, melhor não olhar. Em seguida, ele teria sacado um facão e começado a mutilar o animal. Esse detalhe foi registrado em boletim de ocorrência e reproduzido por veículos de imprensa. Nesse momento, Andrei lhe disse: Os caras filmaram ainda, mano. Que doideira, velho. se você tem coração, melhor não olhar.
e em seguida atirou um facão que estava na cintura e desferiu um golpe na pata do animal. Algumas reportagens apontaram que o cavalo teve as 4 patas cortadas. Outras, baseadas no depoimento do tutor e em informações de boletim, afirmaram que 2 patas foram amputadas após a morte, junto de golpes no abdômen. Esse animal teria caído no chão por exaustão e o suspeito, de 21 anos, teria cortado a perna do cavalo, não uma, aparentemente as 4. O tutor alegou que a sua intenção era apenas facilitar a retirada do corpo num local de difícil acesso. De acordo com a perícia preliminar, o cavalo teria morrido por exaustão e não em decorrência direta dos golpes de facão. Ainda assim, a decisão de mutilar o corpo de um animal que acabara de cair por esforço acabou gerando uma revolta e indignação coletiva. Tava num teste, entendeu? Eu nunca É uma falta de respeito, no mínimo, com o bicho. tinha subido nele aqui, mas na minha outra égua eu sempre tinha subido. Eu já vim aqui com outros animais, sim, eu já afrouxei outros animais, mas tive a consciência de eu estar descendo, igual eu desci dessa vez, igual eu fiz isso daí num ato de transtorno. Entendeu? Complicado. Uma testemunha, que também estava na cavalgada, contou à polícia que passou mal ao presenciar a cena e se afastou, deixando o doutor sozinho. Quando retornou, o animal já estava morto e mutilado, dificultando a coleta de evidências. Esse depoimento foi fundamental para a abertura do inquérito. Na segunda-feira, dia 18 de agosto, tanto Andrei quanto a testemunha foram ouvidos na delegacia de Bananal. Após prestar depoimento, o jovem foi liberado e confirmou ter utilizado o facão, mas reforçou que acreditava que o cavalo já estivesse morto. Disse ainda que não agiu por crueldade, mas por necessidade prática de retirar o corpo da trilha. Você se arrepende? Sim, estou totalmente arrependido, entendeu? Em todo momento eu fiquei arrependido. Nas câmeras do Gilson ali, vai ver que eu fiquei lá 1h40 sentado no chão lá. Apesar da versão, a polícia registrou o caso como maus tratos com agravante de morte, conforme o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. A pena, no entanto, causou espanto, de 3 meses a 1 ano de detenção e multa, podendo ser aumentada em até 1/3 em caso de morte do animal. Uma punição considerada irrisória diante da comoção que se formava no país. A explosão nas redes sociais. As primeiras notícias começaram a circular em grupos locais e perfis de defesa animal. Em questão de horas, fotos e relatos viralizaram e a indignação tomou conta do X, Instagram, TikTok. A hashtag Justiça pelo Cavalo subiu para os trend topics e perfis de grande alcance passaram a repercutir a história. Foi nesse momento que celebridades entraram na discussão. A ativista Luísa Mel foi uma das primeiras a se manifestar, chamando o autor do ato de monstro e cobrando prisão imediata. Muitas pessoas estão me julgando achando que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro. Eu sou nascido e criado no ramo de cavalo, entendeu? Mexo com boi. A cantora Ana Castela, conhecida por seu amor por cavalos, classificou a cena como covarde e pediu a união dos fãs em defesa da causa. A atriz Paula Oliveira também se posicionou, ampliando ainda mais o alcance dessa notícia. De repente, um caso que poderia ter ficado restrito a uma ocorrência policial no interior acabou ganhando uma projeção nacional. A pressão popular acabou levando a prefeitura de Bananal a se pronunciar oficialmente. Em nota, repudiou veementemente. É engraçado, eu não sei nem o que comento, cara, nesse caso. Porque eu não entendo de cavalo. Eu não sei se isso é uma prática comum, tá ligado? Pra galera mais da roça, sei lá, entendeu? Mais do interior. Talvez não seja o pessoal aí, esses influencers tudo aí que estão reclamando que tem cavalo e tal, que tá achando ruim. Agora eu não sei, cara, se isso é uma parada comum, tipo, pro meio, tá ligado? Tipo, da onde ele veio, por um exemplo. Porque se é uma parada comum da onde ele veio, não dá nem muito pra julgar o cara, tá ligado? E outra, se o cavalo já tava morto, pô, beleza, falta de respeito e tal. Mas. E aí? Já tava morto? Uma outra parada aqui, tá ligado? E provavelmente se alguém ver esse vídeo e ouvir isso vai xingar, tá ligado? Mas o cara mutilou um cavalo, beleza, que já tava morto, digamos assim, né? Pelo menos até agora é a informação que está sendo passada. Tem gente que mutila animal vivo para fazer ritual dentro de religião aí, cara. Ocorrido e informou que havia acionado a delegacia de polícia e a polícia ambiental para se aprofundar na investigação. A ANAMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, também notificou o Ministério Público de São Paulo pedindo rigor na apuração. A repercussão midiática, por sua vez, trouxe equipes de televisão para a cidade, veículos como a CNN Brasil, UOL, Terra e jornais locais deram destaque ao caso, entrevistando moradores, especialistas em direito ambiental e ativistas. Entre as várias discussões que surgiram, uma que ganhou destaque foi a limitação da Lei Sanção, aprovada em 2020. Essa lei aumentou significativamente a pena para maus tratos quando as vítimas são cães e gatos, estabelecendo então de 2 a 5 anos de prisão, multa e proibição de guarda. No entanto, cavalos e outros animais não foram incluídos na redação final. Isso significa que, por mais revoltante que seja o caso de Bananal, o tutor poderá ser condenado apenas dentro dos parâmetros da Lei de Crimes Ambientais, que prevê punições muito mais brandas. Ativistas aproveitaram a mobilização para ressuscitar propostas antigas, como o projeto de lei 1620 de 2022, que tenta equiparar a proteção legal de cavalos e outros animais de grande porte a já garantida a cães e gatos. A comoção pública deu novo fôlego a essas propostas e deputados federais passaram a comentar o caso nas redes sociais, prometendo reavaliar a legislação. Aí eu concordo. Tem que reavaliar mesmo a legislação, tem que deixar a pena mais dura mesmo, porque, cara, um cavalo, um boi, uma vaca, uma coisa assim, tá ligado? Tipo, não é menos importante que um cachorro, que um gato, tá ligado? Agora,
Eu não sou vegano, não sou nada disso, entendeu? Eu amo carne. Mas aí tem a questão, se matar para se alimentar de uma forma que não haja crueldade, entendeu? Você matou por um fim, né? Agora você simplesmente matar, esquartejar e jogar pro canto, entendeu? Aí é complicado. Projeto apresentado pelo deputado federal por São Paulo, Felipe Beccari, do União Brasil. Beleza, vamos aqui de novo, tirar o som, propaganda passando. Aumentar a punição a quem pratica crime de maus tratos a animais de grande porte. Não há previsão de quando a proposta será votada. A divergência de versões e a espera pela perícia. Enquanto isso, uma dúvida permaneceu em aberto. Afinal, o cavalo teve 2 ou 4 patas cortadas. Alguns veículos baseados em testemunhas e imagens falavam em 4, outros apoiados em documentos policiais relatavam 2 amputações. Ainda assim, né, não importa muito, o que importa é a crueldade do ato, né? Essa divergência acabou reforçando então a necessidade de um laudo pericial para poder esclarecer a dinâmica dos fatos. A perícia também precisa determinar se o animal já estava realmente morto no momento da mutilação ou se ele ainda respirava, o que Ó, isso aí é o que eu acho mais importante, é esclarecer se o cavalo estava morto ou não, tá? Antes de sair metendo pau no cara e querer linchar ele, mano. Porque assim, eu vi que a população lá queria linchar ele já. Porque ele deu depoimento, tá ligado lá, e já saiu. Entendeu? Ele não ficou preso, né? Tanto que tá ali dando entrevista e tudo mais. E a população queria linchar ele lá. Agora, pô, vai linchar o cara porque fez isso com um animal que já estava morto? Foi ruim? Foi. É uma merda? É, mas eu acho que se já estava morto, não chega tanto, né? Tipo, pô, calma aí. mudaria totalmente o enquadramento jurídico do ato. Se comprovada a morte por exaustão, a versão do tutor acaba ganhando respaldo. Se, por outro lado, o laudo apontar sofrimento prolongado causado pelos cortes, a acusação poderá se tornar ainda mais grave. No final das contas, a pergunta que fica é, né, como que um ato tão cruel pode ser punido com apenas alguns meses de detenção? Será que não é hora de revisar a lei para ampliar a proteção legal de cavalos e outros animais de grande porte? Enquanto a investigação segue em Bananal, com depoimentos, laudos e pressão pública, uma coisa já é certa. O cavalo que tombou exausto naquela trilha se transformou num símbolo. Símbolo de luta contra a crueldade, do pedido por justiça e da urgência em corrigir. Agora, isso aí é verdade? Isso aí de você, pô, 15 quilômetros em cima do cavalo. Peraí, deixa eu vir aqui. GPTzão, vamos lá. Você viu o caso do cavalo de Bananal? Dizem que o cavalo caiu de exaustão após 15 km. O que me diz sobre a questão da distância? Até onde é possível andar de cavalo sem causar esse mal ao animal? Veja aqui o significado em português. Vamos ver aqui o que o GPT vai falar. Enquanto ele está pensando, vamos voltar aqui pro vídeo. Uma legislação que ainda não alcança todos os animais. E agora fica a pergunta para você que está assistindo. A lei brasileira precisa equiparar cavalos, cães e gatos na proteção contra maus tratos? Qual seria, na sua opinião, uma pena justa para quem mutila um animal dessa forma? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Não, aí eu acho que vai mudar, porque se você mutilou um animal em vida, pô, os caras aí tem que se lascar muito. Agora, se já foi pós-morte e tudo mais, que ele falou, fica mais fácil, tirar da beira da pista, recolher o corpo, blá blá blá. Cara, às vezes ali na roça eles não têm mesmo como fala? Material, equipamento necessário para poder fazer isso, entendeu? Então, fazer o quê, né? Já morreu, beleza. Não tem muito o que fazer, a gente tem que analisar a situação do cara também, Até o próximo vídeo. Tchau. a realidade dele. E não é questão de passar pano, não, é questão de ser sério, sabe? De você analisar as coisas, né? Manter o seu cognitivo afiado, o raciocínio lógico afiado. Tipo assim, se pôr no lugar do cara e pensar, tá, o que eu faria, entendeu? No lugar desse cara, se isso acontecesse.
Aí você, mas ele rodou muitos quilômetros com o cavalo, blá blá blá, que não sei o quê. Cara, eu não sei. Isso aí a gente vai ver aqui agora, tô esperando aqui a resposta. A questão é que às vezes ele está acostumado a fazer isso com outros animais, com outros cavalos, às vezes até mesmo com esse cavalo, e tava tudo certo, né? Agora, vai que aconteceu alguma coisa, esse cavalo já não estava legal, né? E ele não percebeu, a gente sabe. Vamos ler aqui, ó. Vecim Bruno, caso pesado, sábado, dia 16 de 2025, em Bananal, São Paulo, o cavalo caiu e morreu por exaustão após ser forçado a percorrer 15 quilômetros. Depois disso, o tutor mutilou o animal. A Polícia Civil investiga, ninguém havia sido preso, o caso está enquadrado com maus tratos, com agravante pela morte. Aí aqui tem as notícias, né? Beleza. Agora sobre a distância, que é o que a gente quer. 15 km por si só não é automaticamente letal para um cavalo. O que mata é a combinação errada de ritmo, calor, umidade, peso, carregando, terreno duro, hidratação ruim, sela mal ajustada e principalmente a falta de condicionamento. Em provas oficiais de enduro, com veterinários checando o animal, exigindo recuperação de frequência cardíaca, né? Cavalos treinados completam de 80 a 160 km num único dia. Então, cara, é isso aí que a gente tem que ver, ó. Tá vendo? Ó, pensa nessas faixas como um mapa da estrada e não como uma licença para acelerar sem culpa, beleza? Trilha recreativa, um cavalo normal com pausas de 25 a 40 quilômetros por dia. E comum em atividades organizadas, o ritmo alvo costuma ser de 4 a 6 quilômetros por hora, né? De 6 a 10 quilômetros por hora. Velocidade de passo, um cavalo bom trilha e caminha 6,5 quilômetros por hora. 15 km, né, dá cerca de 2 horas e meia. Se você salpicar, ou seja, com trote, galope, sem preparo, o risco sobe, beleza. Então, cara, tecnicamente falando, os 15 quilômetros não é muita coisa, dependendo da forma que você faz. Às vezes ele já fez essa trilha com outros cavalos, então até mesmo com esse cavalo. Porém, essa questão aí da umidade, calor, né, hidratação, então às vezes foi um dia que ele estava com um pouco mais de pressa, entendeu? Isso aí pode ter acontecido, né? Sei lá, cara. É um caso complicado. Eu acho que tem que sair mais informações sobre isso. Mas enfim, o que vocês acham? Diz aí no comentário. E se quiser me xingar, me xinga. Se quiser xingar o cara, xinga. Mas eu tento ser o mais justo possível, coerente possível e analisar com o mínimo de coração e com o máximo de racionalidade, beleza? E tamo junto, até o próximo vídeo.